Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Então, voltei, né? Fiquei um tempo meio distante, fiquei tempo sem fazer vídeos, né? Tratando do meu problema de ouvido, né? Para quem se lembra, eu tive uma infecçãozinha no ouvido, né? E eu tive um processo de tratamento e tudo mais, né? Tive que usar os medicamentos, pomada e tudo mais. E passei por um processo, né? Por um período de tratamento, fiquei um pouco distante, sem poder fazer vídeos. Até tinha feito, né? Para quem não viu, tinha feito um vídeo esclarecendo a situação. E voltei, né? Graças a Deus, deu tudo certo. Meio que já estava me preparando para ficar sem ouvir de um lado do ouvido, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. O meu ouvido que estava fechando voltou a abrir, né? O tratamento deu tudo certo. Foi um tratamento meio chato devido a algumas dores que eu tive, mas graças a Deus deu tudo certo. Estou bem. Vamos se dizer que o meu ouvido deu uns 100% de recuperado, né? É a sensação que eu tenho. Foi mais ou menos o que a médica disse, né? Quando a última vez que eu fui fazer uma avaliação, ela demonstrou que meu ouvido estava lá para uns 99% curado praticamente, né? Tanto que ela me informou fazer algumas coisas ainda para finalizar o procedimento de tratamento e tá, evitar, na realidade, algumas coisas, né? E graças a Deus tudo certo. E agora vamos voltar aos vídeos, beleza? E hoje, meus amigos, a gente vai conversar sobre narrativa de histórias em quadrinhos. Na realidade, continuar a nossa conversa sobre narrativa de histórias em quadrinhos. A gente tinha feito o primeiro vídeo falando sobre narrativa de histórias em quadrinhos, né? Vamos dizer ali que seria meio que um capítulo 1, porque vamos ter uma série de vídeos falando sobre esse assunto, sobre esse tema. E hoje iremos continuar falando sobre narrativa de histórias em quadrinhos. Hoje vamos conversar especificamente sobre escolha de momentos e transição de quadros. E eu gostaria também de informar que esse conteúdo, né, que eu estou trazendo para vocês, e esses vídeos que eu estarei fazendo e apresentando todo esse conteúdo a respeito de narrativa de histórias em quadrinhos, eu estou pegando como base um livro que me foi apresentado por um agente de histórias em quadrinhos, né? Eu estava sendo avaliado por esse agente de histórias em quadrinhos, por sinal, um agente super gente boa. Ele me recomendou esse livro, né? E esse livro é maravilhoso. Quando eu ganhei esse livro, eu ganhei ele gratuito. Eu queria poder compartilhar para vocês esse livro, só que eu não tenho mais PDF. Então, eu escolhi a forma de vídeo para poder apresentar sobre esse assunto, sobre assunto de narrativa de histórias em quadrinhos, esses conteúdos através desse livro, que é esse aqui, ó. Esse livro aqui, beleza? Desenhando quadrinhos, os segredos da narrativa de quadrinhos, mangás e graphic novel. Scott McCloud, cara aqui. Esse livro, ele é maravilhoso. Ele é todo como se fosse uma história em quadrinhos, né? O personagem, ele vai explicando como fazer histórias em quadrinhos através de histórias em quadrinhos. Ele vai contando, explicando como fazer histórias em quadrinhos através de histórias em quadrinhos. E eu vou tentar compartilhar um pouco, não tudo, porque tem muita coisa. Isso aqui, desse livro aqui, eu imprimi para mim, né? E esse livro, isso aqui não é tudo do livro, né? Do primeiro livro, vamos dizer, eu tive que dividir em duas partes do livro, que é muita coisa, né? Por isso que eu digo que a gente vai fazer uma série de vídeos, porque vai ser bastante coisa. Mas eu vou tentar dar uma resumida, eu vou tentar, né, ir direto aos pontos principais aqui, para vocês terem uma ideia. Não dá para ensinar tudo, né? Beleza? Então, vamos que vamos? Vamos lá. Desde que as pessoas começaram a contar histórias, os narradores, assim como você e eu, queremos duas coisas do público. A primeira é
que ele entenda o que temos para contar, e a segunda, que ele se importe o suficiente para ficar até o final da história, até quando acabarmos de contar a história. Para você atingir a primeira meta, você precisa entender os princípios de se comunicar com clareza. E para conseguir a segunda meta, você precisa aprender quais elementos podem persuadir o seu público a continuar lendo a sua história. As histórias em quadrinhos exigem um constante fluxo de escolhas em relação a imagens, ritmo, diálogo, composição e uma tonelada de outras coisas. E essas escolhas se dividem em 5 tipos básicos: a escolha do momento, a escolha do enquadramento, a escolha das imagens, a escolha das palavras e a escolha do fluxo. A escolha do momento é decidir quais momentos incluir em uma história em quadrinho e quais deixar de fora. A escolha do enquadramento é escolher a distância e o ângulo corretos para esses momentos e escolher exatamente onde cortá-los. Já a escolha das imagens é representar os objetos, personagens, cenário com clareza dentro desse enquadramento. E a escolha do fluxo é a forma de guiar o leitor através e entre os quadros de uma página de histórias em quadrinhos. Essas são as 5 situações que as suas escolhas podem determinar a narrativa de suas histórias em quadrinhos. Se ela vai ser boa, clara, né? Se ela vai ser clara, vai ser fácil de ser entendida, ou se ela vai ser uma narrativa ruim, difícil de ser entendida. Então, meus amigos, começando pelo topo, vamos dar uma olhada primeiro na escolha dos momentos e veremos como eles se relacionam. Vamos imaginar um homem andando, nada exagerado, um esboço bem simples. Então esse homem encontra uma chave, ele pega a chave, guarda a chave e chega até uma porta. Então ele destranca a porta com a chave e lá encontra um leão faminto que atravessa a porta e o ataca. E assim uma sequência foi criada e pode ganhar forma. Mesmo com um esboço simples, a pessoa tem que ter facilidade em entender cada cena de forma clara. A escolha do momento em cada quadro desempenha um importante papel em narrar uma história. E nesse caso, apenas 8 quadros foram necessários para dar conta. Se remover um dos quadros, o sentido será alterado. Uma chave encontrada se torna uma chave recuperada. Os momentos de sua história devem ser como um quebra-cabeça. Se remover uma peça, muda o sentido da história. E se isso não acontecer, talvez aquele ponto não seja necessário, afinal. Agora que você já tem uma ideia de como funciona a escolha de cada momento, acho necessário apresentar para você um pouco de transições de quadros, para que isso ajude você a entender melhor como fazer a escolha de cada momento e também fazer ótimas transições de quadros. Momento a momento. É uma única ação retratada em uma série de momentos. As transições de momento a momento, por exemplo, são úteis para retratar a ação, aumentando o suspense, capturando pequenas mudanças e criando um momento cinematográfico na página. 2. Ação a ação. É quando um único personagem ou objeto faz uma série de ações. Os tipos de ação a ação são conhecidos por sua eficiência. O desenhista simplesmente escolhe um momento por ação, de modo que cada quadrinho contribua para levar o enredo adiante e manter o ritmo acelerado. 3. Sujeito a sujeito. É quando cada quadro tem um personagem diferente, como em uma cena de diálogo. As transições de sujeito a sujeito são igualmente eficazes para levar a história adiante, alterando os ângulos para guiar a atenção do leitor conforme necessário. 4. Cena a cena. É quando cada quadro mostra uma transição significativa de tempo e espaço. Exemplo: em um
quadro está de dia e em outro quadro está à noite, passando a ideia de passagem de tempo, ou em um quadro está em um cenário e no outro quadro está em outro cenário, passando a ideia de mudança de cena. Os saltos de cena a cena podem ajudar a contar uma história em extensões diferentes, permitindo ainda assim diversos intervalos de tempo e uma variedade de locais. 5. Aspecto a aspecto. É quando uma transição de um a outro aspecto de um lugar, ideia ou estado de espírito. Às vezes você pode paralisar o tempo e deixar o olho vagueie pela página. As transições de aspecto a aspecto fazem justamente isso e foram usadas com sucesso no Japão e também na América do Norte para criar uma forte sensação de local e estado de espírito. Essas transições são utilizadas normalmente em cenas que não há personagem e nem diálogos, onde você pode focar em um cenário específico que possa trazer um determinado tipo de sentimento ou estado de espírito. Então, meus amigos, espero muito que eu possa ter ajudado a vocês a entender um pouco sobre essa primeira parte, né, sobre narrativa de histórias em quadrinhos. Eu tinha feito, como eu tinha falado, um vídeo introdutório e desta vez começamos de verdade a falar um pouco mais sobre algumas técnicas relacionadas à narrativa de histórias em quadrinhos. Então, espero que eu tenha muito ajudado vocês. Como eu disse, pretendo fazer diversos vídeos a respeito de narrativa de histórias em quadrinhos, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, por mais que tenha demorado um pouco para sair um vídeo novo, mas é isso aí, né? A vida tem altos e baixos. Uma hora a gente está doente, outra hora a gente está bem, outra hora a gente precisa fazer uma coisa. Responsabilidade, por aí, né? Mas de qualquer forma, estou de volta, consegui fazer esse vídeo. Espero muito que eu possa ter ajudado todos vocês, né? Como eu falei, logo teremos mais vídeos. Gostaria muito de pedir a vocês que quem puder se inscreva no canal, quem não se inscreveu ainda, né? Compartilhe esse vídeo para os seus amigos que querem aprender a fazer suas próprias histórias em quadrinhos, né? Compartilha, se inscreve e a gente vai ficando por aqui e até a próxima!